Enquanto o Vinícius Júnior tá viciado em seduzir, com esse olhar aqui, caralho, falavam de olhar 43 antigamente, né? Aqui já tá uma parada de olhar 69, olhar 69, quando vem aqui a gente olha desse jeito, que é isso, menino Vinícius Júnior? Curtindo férias, ainda não se reapresentou ao Real Madrid, viciado em seduzir e curtindo sua nova skin, né, mano? Sinceramente, rapaziada, a gente já vai falar sobre o futuro dele, campo e bola, futebol, mas no âmbito da vida pessoal, né? Tem gente que fala, eu não gosto de falar da vida pessoal. Eu gosto, pai. Eu gosto, é conteúdo do mesmo jeito. Rapaziada, de verdade, ficou bom, né? Mas não tá parecendo que tem um filtro fixo no Vinícius Júnior? Cara, eu fiquei duvidando dessa foto. Foi ali o central do Braga que compartilhou com nós aqui a informação, com nós, né? Vini tá diferente demais, PQP. Começando a aceitar essa barba. É só barba, pai? É só a barba, a mandíbula toda, pau, o queixinho definidinho. Cara, tá idêntico àquele filtro que a gente coloca que fica com a harmonização. É o filtro da vida real. É o filtro da vida real. Caraca, Vini Júnior. Olha só. Meu Deus, gente, é outra pessoa, mano. É outra pessoa, velho. Ele que tá lá na Jamaica, mano, ó. Jamaica Vibes. JM aqui, a bandeirinha, né? Thanks! Marley Family, junto com a família do menino Bob e menino Marley, né? Olha que legal lá, ó. Black Panther, Pântano Negro. Bonita, ó, a água, velho. Aí ele tá muito triste que ele perdeu a Copa do Mundo. Ganhou um monte de dia de férias, mano. Sai dessa. Ah, mas a Copa do Mundo marca o nome na história. Mas levou até o Alec lá do zóio. Quem é esse doidão aí, velho? Parece o Aleczinho, né? O Alec que esteja bem, né? Eu lembro que teve um tempo aí que ele tava numa clínica de reabilitação. Não sei hoje como é que tá. Vinícius Júnior, aguinha transparente. Se passa, tem alguns peixinhos, dá pra ver na água transparente, legal. O shape, hein, mano? O vídeo que eu fiz do shape do Vinícius Júnior, eu acho que era fake, mano. Vinícius Júnior tá no shape. Teve um vídeo aí que eu fiz do shape do Vinícius Júnior um pouquinho mais largo, né? Pensei que ele tinha ficado um pouquinho mais forte. O pessoal veio ali nos comentários falando que talvez ele tivesse comido um pouquinho mais por causa das férias. Mas nada, mano, tá fibrado. Fininho ainda, mesmo estilo. Olha lá. Será que a questão é, mano, o Vinícius Júnior experimentou da erva lá? Ir pra Jamaica e não experimentar nada de legal aqui do Brasil, não tem a mesma graça. Colou ali, ó, com os caras, pelo dread deve ser ali da família do nosso parceiro Bob Marley, que gostava do futebol, hein? Eu acho que era santista aqui no Brasil, Bob Marley, né? Acho que teve alguma coisa dele com o Santos. Pelo que não me falha na memória, e a foto dele aqui, olhar 43. Vamos ver aqui, rapaziada, porque, ó, tá curtindo férias, não voltou ainda pro dia a dia de clube. Enquanto no Real Madrid, o pessoal projeta ele num quarteto de ataque imponente. Dá medo, rapaziada? Será em campo? Cara, Diomandé por um lado, Vinícius Júnior pelo outro. Jude Bellingham na infiltração pelo meio. Cara, só skin Copa do Mundo é um baita de um quarteto, tá? Baita a Copa do Vinícius Júnior. Achei boa a Copa do Mundo individual do Vinícius Júnior. Menino Jude Bellingham foi muito bem com a Inglaterra. Acabou que não apareceu tanto naquele jogo contra a Argentina. Diomandé foi bem pela Costa do Marfim, mano. Nos jogos ali da Costa do Marfim, foi bem. Conseguiu jogar bem. E o Kylian Mbappé, pô, skin Copa. Finish. Loucura. Né? Joga sempre muito bem. É um quarteto muito imponente. Porém, teremos na prática esses quatro jogando juntos com a camisa do Real Madrid? Não sei, cara. É muitos boatos sobre a renovação de Vinícius Júnior no Real Madrid. Alguns falam de salário, outros falam de tempo de contrato, e tá se esticando. Essa conversa de renovação do Vinícius Júnior com o Real Madrid já tem uns 2 anos aí, velho. Uns 2 anos. E vai empurrando com a barriga, ano que vem o contrato acaba. Daqui a pouco, Vinícius Júnior pode sair de graça. Em contrapartida, um dos clubes que todo mundo chega e fala que estão interessados e são ou é o único que pode realmente bancar o Vinícius Júnior, é o Arsenal. A gente já vê a torcida dos caras empolgada, pai. Traduzido do inglês, recebi minha camisa do Vini. Cara, eu acho que não teve nem abertura de negociação. E os caras já estão colocando o Vinícius Júnior atrás da camisa. Pode virar um meme. Será que é verdade ou é IA essa parada, hein? Eu acho que é IA. Recebi minha camisa do Vini.
Vamos fazer filmes. Deve ser, tipo, fazer história, né? Vini Júnior 14. Aí você deve me perguntar, 14, mano, ele é a 7 no Real? É que a 14 no Arsenal é a de peso, né, rapaziada? Não é a do Henry? Eu não lembro se o Bergkamp usava 14 também, ou usava 10, ou usava 9, mas que também foi um grande nome ali do Arsenal. Cara, Vini Júnior 14 é uma nova história, né? Ele que já teve a 20 no Real Madrid, teve a 20 também na época de Flamengo, ficou um bom tempo, depois herdou a 7, depois que o Eden Hazard vai embora. Ou seja, bem engajada aqui a publicação, a torcida do Arsenal tá comprando a ideia de ter o Vinícius Júnior no elenco. A torcida do Arsenal quer um pontinho esquerda, pique Vinícius Júnior. Cansaram ali, de todo respeito, Martinelli, que nunca se firmou, tá ligado? E é uma página que tem escrito aqui, ó, Martinelli, Arsenal fã, né? Aqui, ó, Martinelli, tá querendo a concorrência, tá querendo a concorrência. E seria muito maneiro. Odegaard, Saka, Vini Júnior, menino Gyökeres, de respeito também, de respeito também. A tecla e o ponto que tá batendo nessa renovação de contrato do Vinícius Júnior é o salário. Foi algo que tá se comentando muito na mídia espanhola e foi o que o Fred Caldeira, hoje da Cazé TV, hein, muito tempo ali de TNT Sports, tá comentando. A gente vê, ó, Fred Caldeira trouxe essa informação e o Ramon Alves, MM, a balinha, também tá falando sobre a renovação do Vinícius Júnior. Me disseram, alguém me disse, alguém me contou, o passarinho contou, que a distância financeira para a renovação de Vinícius Júnior é cerca de 7 milhões líquidos. Caraca, de euros, né? 14, 15 milhões brutos de diferença de pedida? Como é que chega num acordo, pai? Como é que chega num acordo? É muita coisa. E esse é um impasse que vem aqui, ó, tô falando pra vocês. Não vai dar match essas informações, não vai dar match essa pedida de Vinícius e o que o Real Madrid tá querendo oferecer. É uma grande diferença que existe há mais de um ano. Não houve progresso. Levando desse jeito, leva a gente a crer que vai acabar não ficando. Eu sei que tem muita coisa sendo falada, cada hora sai algum tipo de informação. Eu já vi que a chegada do Diomandé poderia ser um sinal para caso o Vinícius Júnior saia, mas aí já vi informação também que o Mourinho quer manter os grandes nomes, e não tem nada a ver a chegada do Diomandé com uma possível saída do Vinícius Júnior. Ele quer formar um ataque com cada um em uma ponta e que vai ser muito apelão. Se der certo e encaixar, vai ser muito apelão. Vamos ver aqui rapidinho, ó, o trechinho do que o Fred Caldeira falou sobre esse impasse e renovação de Vinícius Júnior. Eu acho meio surreal, assim, mesmo, tá? Eu acho inacreditável que o Real Madrid esteja deixando o Vinícius Júnior entrar no último ano de contrato com 26 anos de idade. Vinícius Júnior está entrando nos 12 meses finais do contrato, portanto, daqui a 6 meses ele vai poder, porventura, se quiser, assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, e o Real Madrid corre o risco de perder Vinícius Júnior de graça no final dessa temporada. Cara, por mais que eu entenda que uma conversa sobre dinheiro, e no fim das contas é isso, tá? Confirmei com as fontes que eu tenho contato. E a única coisa que separa o Vinícius Júnior da renovação com o Real Madrid é o Real Madrid igualar o que o Vinícius Júnior quer em termos salariais. E a gente sabe o quanto que a chegada do Mbappé deu uma desequilibrada na harmonia salarial do vestiário. Mas é aquilo, o pessoal pega muito nessa parada do Mbappé, mas é que o Mbappé ele chegou como agente livre, sem clube, sem contrato. Ou seja, para fechar com o jogador, não sei se é uma lei, uma parada assim, você tem que pagar meio que uma bonificação para o jogador e empresário, como se tivesse pagando uma multa para um time para contar com o jogador. E aí, essa bonificação é diluída junto com o salário. Por isso que o salário do Mbappé vai lá em cima. É como se estivesse pagando uma multa de contrato, junto com o salário, junta tudo, vai lá pra cima. Beleza? Não é pago de uma vez, é parcelado, diluído no salário. O caso é que o Vinícius Júnior tá renovando. Não tá contratando o Vinícius Júnior. Pô, eu não sei como é que é o modelo aí de renovação, se sempre tem um bônus por renovação, e aí é diluído dentro do contrato ali junto com o salário. Mas é que são situações diferentes, né, rapaziada?
cada informação a gente vai vendo. A pegada é salário. E o Arsenal estaria disposto, pelo que a gente tá vendo aí, a pagar um dos maiores salários já visto dentro da equipe para conseguir convencer o Vinícius Júnior a trocar Madrid por Londres. Arsenal precisará abrir o cofre para tirar Vinícius Júnior do Real Madrid. O atual valor de mercado, aqui é mais a multa, né, para conseguir contar com um atacante brasileiro, é de 140 milhões de euros, 810 milhões de reais. Em um mercado como o da Premier League, que a gente vê cada jogador aí, custando no mínimo 100, 140 no Vini, a gente vê 130, 120, 110, 115, 100 de libras. Toda janela aparece alguma coisa assim. 140 no Vini é caro. Mas não é impossível de se fazer. Vini, só que é aquilo, né? Valor de mercado nem sempre é por essa estimativa que são os valores das negociações dos jogadores, né? É mais uma estimativa, mas quando vai realmente vender, os clubes sempre pedem a mais. O início ali deve ser em torno de 160, 170, acredito eu. Eles sempre jogam mais pra cima, esse valor de mercado é algo estipulado, mas não é realmente o que o clube pede. Se for então pela multa de contrato do Vinícius Júnior, deve ser bem mais que isso. Vini se valorizou ainda mais após o bom desempenho na seleção brasileira na Copa do Mundo, com 4 gols e 1 assistência em 6 jogos. Olha lá, foi uma boa Copa do Mundo, né, mano? Em 6 jogos ele fez 5 participações em gols. Apesar do interesse, o Arsenal ainda não abriu negociação pelo camisa 7 do Real Madrid. Telegraphic, acho que é assim que se fala, é um jornal lá da Inglaterra, acredito eu, já vem falando que tá se preparando o maior contrato da história do clube, o Arsenal, para contar com o Vinícius Júnior. Cara, se ele vai, essas cifras, papo de pressão máxima, né, mano? É papo de pressão máxima para que ele consiga render e consiga colocar um Arsenal não num outro patamar, porque o Arsenal já é atual campeão da Premier League, acabou de bater uma final de Champions, já tá num patamar muito alto, mas sim de se manter numa constância, mano. Sempre chegando, chegando mesmo. Não, né, vai chegar e aí pipoca. Beleza? O brasileiro recebe, tá duro o Vinícius Júnior, hein? Cerca de 24 milhões de euros por ano, ou 400 mil euros. Não, libras? Por semana? Acho que é isso, né? O clube inglês estaria disposto a aumentar esse valor, tornando o salário acima de tudo que os Gunners já pagaram. Cara, se a parada é salário, eu acho que o Vinícius Júnior ficou muito tentado a ter aumento salarial, a ganhar mais, depois de que começou até aquele boato, tem um tempinho já, do nome dele sendo especulado em clubes da Arábia Saudita. É lógico, Vinícius Júnior muito novo para ir para a Arábia Saudita, mas o montante de dinheiro estavam tentando empurrar, ou estava sendo noticiado que seria oferecido pro Vinícius Júnior, cara, era absurdo. É papo de ninguém paga aquilo, só lá na Arábia. Não sei se ele ficou com aqueles valores em mente, e nem é se aproximar, tá? Nenhum desses valores aqui se aproximam com o que a Arábia estava oferecendo para o Vinícius Júnior. Mas ele quer abocanhar uma paradinha a mais, e nada mais justo, né, mano? Nada mais justo. E dia mais, visto do lado dele, eu não vejo como nenhuma injustiça, algo que sempre acontece em renovação contratual, um jogador jovem que ainda tem muitos anos de carreira. O clube inglês estaria disposto a aumentar esse valor, tornando um salário acima de tudo que os Gunners já pagaram. O jogador mais bem pago do Arsenal é Bukayo Saka. Olha lá, ele já chegaria ganhando mais do que o Saka, que é da base do Arsenal, rapaziada, tem muito tempo já de clube, né? Acho que é da base. O inglês recebe 22 milhões, coisa menos que o Vini, hein, mano, por ano, ou 365 mil por semana. Cara, é muito dinheiro, né, velho? Que loucura, como paga, mano, pra jogador de futebol. A contratação do Vinícius Júnior quebraria o teto salarial imposto por Mikel Arteta desde a sua chegada. Mas mano, se o Arsenal ele quer fazer esse movimento de contratar uma grande estrela, é algo muito diferente do que ele já vinha fazendo em outros mercados de transferências, né? Mas que tenha contratado Saliba, Calafiori, o próprio Gyökeres, Declan Rice. Mas em termos de mídia, o Vinícius Júnior é muito diferente de qualquer outro jogador que o Arsenal tenha contratado nos últimos, muitos anos. Então seria uma exceção a esse teto salarial.
Mas vamos ver se efetivamente vai chegar uma proposta. Se efetivamente o Arsenal vai comprovar esse interesse que muitos estão noticiando. Mas que não vai ser fácil, não vai, tá? Até porque, até pro Real Madrid é meio difícil dar esses aumentos de salário, fazer grandes contratações, a partir do momento que a gente vê isso daí se repetir toda hora, né, ó. Há uma preocupação no Real Madrid porque nenhum jogador quer sair. Toda notícia que a gente vê especulando que jogador do Real Madrid vai ser desperta o interesse de alguém vai tentar buscar um jogador do Real Madrid, é sempre, não, o jogador não quer sair. O Endrick não quer sair mais de empréstimo, só saiu por causa de Copa do Mundo. Mastantuono parece que quer ficar, o Camavinga parecia que tinha várias propostas e quer ficar, o Tchouaméni a mesma coisa, o Ceballos, que é um volante, reserva pra caramba, mano, foi difícil ali do cara sair, né? Eu acho que ele foi negociado, não sei se foi pro Getafe ou alguma coisa assim. Realmente os caras encostam lá e é difícil você achar um clube que você saia do Real Madrid e dê o passo a mais, né? Já é muito foda estar no Real Madrid. Papo de Real Madrid ali é Real Madrid e Barcelona. É diferente mesmo dos grandes da Inglaterra. Bayern de Munique joga ali a Bundesliga e aí não tem a mesma visibilidade. É grande, gigante, mas Real Madrid e Barcelona é diferente. Brilha o olho de uma maneira diferente, só que tem aquele porém. E a parte profissional? Porra, é gostosinho receber sem fazer nada num banquinho só assistindo? Porque, porra, se você tem qualidade, você pode demonstrar isso, é legal querer jogar, né? É legal o jogador querer jogar, né? É legal, né, também. E aí o clube está realizando contratações para ver se, dessa forma, algum jogador decide sair do clube. Estranho, né, mano? Se eu quero te negociar, foda-se, mano. Vou te negociar, cara. Você não tá indo pro Cazaquistão lá jogar, você tá indo pra grandes centros, Inglaterra, até propriamente dentro da Espanha. Porra, que loucura, né, mano? Que loucura. Comparados com os jogadores do Arsenal, olha como o Vinícius Júnior seria um acréscimo absurdo pra equipe do Arsenal, mano. Comparado com os atacantes na última temporada, quem teve mais envolvimento em gols, cara, olha isso, mano. Disparado, né, velho? Vinícius Júnior sendo um ponta que às vezes cobrou pênalti, às vezes não é o forte do Vini. Mas mesmo assim, cara, 41 participações em gols numa temporada, numa temporada que todo mundo fala que não foi boa, hein? Numa temporada que todo mundo critica o Vinícius Júnior. Olha o número dele comparado com todos os outros jogadores do Arsenal. E foi uma temporada muito conturbada também da equipe do Real Madrid. Não dá nem pra falar que esses números são inflados. O Vini esteve num ataque redondinho, numa equipe que tava jogando muito. Beleza, existe o contexto, Real Madrid na La Liga, Arsenal, Premier League. Mas mesmo assim, né, mano? Quase o dobro em alguns cenários aqui. Né, muito acima em participações de gols. Eu vou falar pra vocês. Seria legal, cara. Seria legal o Vinícius Júnior em um outro desafio. Jogando uma Premier League. Porém, segundo a BBC, se for verdade isso daqui já moia tudo isso. O Vini se enquadra nesse modelo aqui, de não querer sair depois de chegar no Real. Pessoas próximas a Vinícius Júnior não esperam que ele vá para o Arsenal. Consideram o Real Madrid o sonho máximo da carreira e veem a saída para outro clube como um retrocesso. Rodrigo é assim. Endrick acho que pensa assim. Os caras veem uma magia ali no Real que é difícil, cara, fazer a cabeça dos caras sair. O Endrick só saiu por causa de Copa. É isso aí, cria. Qualquer coisa, volte pra casa pra ganhar uma Libertadores. Aí eu acho que só depois de 2030, né, rapaziada? Aí, outro possível do futebol brasileiro. Todo jogador acha que o apogeu de sua carreira tem que ser obrigatoriamente Barcelona e Real Madrid. Certeza que é a Virgínia. Acha que Arsenal é de guerra. Dembélé saiu da zona de conforto. Daquele jeito, né? Dembélé foi chutado do Barcelona. Os caras... Muita lesão, salário alto, chegou por muito, tem que reaver o dinheiro, vende. Chegou proposta do PSG, vivia se lesionando e hoje tá aí, sendo 10 do PSG, sendo bicampeão da Champions, de forma consecutiva. Às vezes, retroceder indo pro Arsenal ou qualquer outro time poderia ser uma boa. E se a gente for levar em consideração, confronto individual, o Arsenal nunca perdeu, mano. Nunca perdeu pro Real Madrid. Em Champions League também, a gente vê aqui, ó, o único gol o Real Madrid já fez contra o Arsenal, foi aqui, rapaziada. Pega só. Perdeu em 2005, 2006, 1-0 dentro do Santiago Bernabéu com gol do Thierry Henry. 0-0
ainda na mesma temporada, o outro jogo, lá em Londres. Nem teve muitos confrontos também, né? Nem dá pra falar muita coisa. Mas aí já é o último agora, ó. 2024, 2025, 3-0. E aí o 2-1 Arsenal com gol do Martinelli, gol do Saka. E o Vinícius Júnior, o único jogador que marcou nesse confronto direto. Foram poucos os jogos, é verdade. Mas em 4 confrontos entre Arsenal e Real Madrid na história, a vantagem é ampla dos Gunners. 100%, né? E só o Vinícius Júnior na história desse confronto chegou a marcar. Vinícius Júnior, que se vai pra Premier League, rapaziada, ele tem um histórico muito bom contra o Big Six. Se a gente for pegar aqui, ó, o Vinícius Júnior contra os grandes da Inglaterra, ele tem, cara, quase uma participação de gol por jogo. 26 jogos, 20 gols, 20 participações. Por adversário, Arsenal enfrentou 2 vezes, fez 1 gol. Contra o Chelsea, 6 jogos, 4 assistências, ótimo. Contra o Liverpool, aí é esculacho, mais participação do que jogos. 6 gols e 7 participações em gols. Contra o Manchester City, o jogo mais datado. O que mais acontece na Champions, parece até uma tramóia nas bolinhas quentes ou frias dos sorteios da Champions. 12 jogos, mano, é disparado Real Madrid e Manchester City, cara. Que loucura. 4 gols e 4 assistências em 12 jogos, 8 participações em gols. Mano, com bem menos jogos, com o dobro de jogos contra o City, olha aqui, ele tem quase a mesma participações em gols. 6 jogos, 12. 7 participações, 8 participações. Novo reforço do Arsenal. Caralho, 12 jogos contra o Manchester City. Esculacho, né, mano? 12 jogos contra o City só nos últimos 6 anos. Ó, todo mundo falando nisso. Pai dos ingleses. Seria foda ele no Arsenal. Pior que, mano, ele não tem retrospecto negativo contra nenhum aqui. Eu acho que tanto na parte individual dele participar dos gols, quanto no histórico, né? Ah, não. Contra o Arsenal, perdeu os 2, né? Só contra o Arsenal. Contra o Chelsea, teve classificação em Champions. Contra o Liverpool, vitória em final de Champions. Contra o Manchester City, teve algumas eliminações, mas outras classificações também. A gente pega aqui, ó, as contratações do Real Madrid. Era um desejo do Barça. 4 nomes em pauta para o Barcelona e todos chegaram para o Real Madrid. Um outro Real Madrid essa temporada, ó, o plano do José Mourinho que eu falei para você. O José Mourinho quer que o seu Real Madrid seja um time rápido em campo, com um jogo vertical. Ele vai querer perder o Vinícius Júnior tendo essa projeção de time? Difícil, mano. E Angel Mandé é um jogador que se encaixa perfeitamente nesse perfil. Aqui, ó, já pegando post do Vinícius Júnior visitando Londres e com as cores, tá? E com as cores. Com as cores do Arsenal, mano. Só faltou o canhãozinho aqui, né? Caralho, que coincidência, velho. Ele dando sinais desde 2023. O que a gente tem aqui? Ah, aqui é outra parada que eu tava vendo, né? De Kings League treta. Tem nada a ver com o assunto do vídeo. E aí, rapaziada, eu acho muito difícil que o Vinícius Júnior saia. Se a gente for levar em conta tudo que acontece, toda hora tem algum boato. Sempre tinha alguma coisa que o Rodrigo ia sair, sempre tem alguma coisa envolvendo o nome do Vinícius Júnior, e no fim não dá em nada. Porém, pode ser que agora seja diferente, né, mano? Esse debate de salário é algo sério, mano. Quando o Real Madrid bate o pé e vai dar X de salário e não se tem um acordo, mano, a gente viu isso daí acontecer com o Cristiano Ronaldo, né? Apesar que o Cristiano Ronaldo, eu acho que ele queria mais tempo de contrato. E aí foi o X da questão. O Real Madrid talvez só quisesse mais 1 ou 2 anos, o Cristiano queria mais, e acabou que não teve um consenso, um acordo. Mas era o Cristiano Ronaldo, beleza, tinha uma outra idade, mas era o Cristiano Ronaldo, né? E acabou que saiu. E saiu ainda por 100 milhões de euros, eu acho, né? Foi isso daí que a Juventus pagou, loucura, cara. Os maiores negócios da história. Será que com o Vinícius Júnior também será assim? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês sobre tudo isso. Se acham, se seria uma boa. Será que ele jogaria muito nesse Arsenal? Será que ele seria uma peça que poderia deixar esse Arsenal um pouco mais irreverente na sua forma de jogo? Né? Que às vezes é muito quadrado. O pessoal fala que o Arsenal joga feio, né? Joga muito mais pelo resultado. Será que o Vinícius Júnior traria um brilho diferente? Como seria o Vinícius Júnior atuando na Europa sem ser pelo Real Madrid? Bate a curiosidade, não bate? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Assim que der, vou estar respondendo, vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal que sempre vai me ajudar muito. Espero que vocês estejam bem e até o próximo vídeo.